Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta. Hoje é dia de vídeo e você já viu o tema, né? Ansiedade. Olha só que situação e que tema, né? Tão propício para a situação e para o tempo, o momento em que a gente está vivendo. Meu nome é Sueli Custódio, você que já me conhece, você que não me conhece ainda. Eu sou coach, consultora familiar. Eu sou especialista em ajudar pessoas a ressignificar a sua mente e curar as emoções doentes, fragilizadas, fraturadas por tantas lutas e situações complicadas que a gente passa nessa vida. Eu tenho atendido muitas pessoas e ajudo essas pessoas a terem uma nova perspectiva de vida. E aqui no meu canal no YouTube, eu te ajudo aqui colocando vídeos todas as semanas com temas diferentes para chegar mais próximo possível daquilo que você esteja sofrendo, passando, ou um tema que você queira ter também para ajudar uma outra pessoa que você conhece, para que essa pessoa também tenha suas emoções reestruturadas. Então fica comigo até o final, não pula o vídeo, compartilha com todo mundo, com seus grupos do WhatsApp. Deixe o seu comentário, tá certo? Se você tiver alguma pergunta, algum questionamento a fazer, deixe o seu comentário, eu estou aqui para te ajudar. E o nosso tema, então, como eu já disse, é ansiedade. Então vamos lá. O que é ansiedade? Ansiedade é essa insegurança, né? Esse medo, essa preocupação antecipada com aquilo que vai acontecer, aquilo que deixa você fora de si, muitas vezes suando frio, muitas vezes com um gelo no estômago, aquela coisa que você fala, nossa, eu não tô conseguindo passar por isso, superar esse momento que antecede um grande acontecimento, seja ele bom ou ruim, positivo ou negativo. A pessoa ansiosa, ela não fica assim, eu vou me preocupar com coisas ruins e com as boas, não. A pessoa ansiosa que sofre de fato de ansiedade, ela vive tensa, ela vive como que na corda bamba, né? Sempre preocupado demais, excessivamente com o que vai acontecer, sejam coisas boas, sejam coisas ruins. E esse é um sentimento que traz todo tipo de danos à mente e às emoções. Porque a pessoa que vive ansiosa, ela tá sempre querendo antecipar as coisas. Ela está sempre desesperada por saber antes da hora aquilo que vai acontecer. Por quê? Porque ela deduz que se ela souber, ela não fica ansiosa. Mas isso não é verdade. Porque ela está ansiosa constantemente, sabendo ou não. A situação já chegou num grau tão elevado que já se tornou uma doença, né? Porque quando a pessoa não tem controle a ponto de sua mão, tem sensação de desmaio, tem uma necessidade desesperada de se antecipar, de correr, de tentar arrancar da outra pessoa a informação, tudo isso já está fora de medida. Tudo isso já está numa situação que está causando um dano muito grande, não só à mente, não só às emoções, mas também ao corpo. Ou seja, a pessoa tem momentos em que os vasos sanguíneos chegam a se comprimir, quase causando uma situação mais grave e que tenha, de repente, um final trágico, né? E quantas pessoas têm chegado a esse ponto, por quê? Porque elas simplesmente não estão conseguindo controlar. E quando você fala com essas pessoas, elas dizem, nem fala comigo, porque eu não consigo controlar. Elas chegam num estado em que você fica penalizado de ver a situação que a pessoa está totalmente descontrolado. É nesse estado que chega uma pessoa com um grau elevado de ansiedade. E a ansiedade o que é? A ansiedade é medo, é insegurança, é um medo por não saber o futuro, é um medo por não conhecer o desconhecido. A pessoa não conhece mesmo. E quem é que conhece? As pessoas querem antecipar um futuro. Eu preciso saber o futuro. Eu preciso saber o que meu marido vai fazer. Eu preciso saber o que a minha esposa está fazendo. Eu preciso saber se aquela doença vai sarar. Eu preciso saber se vai dar certo o meu investimento. Eu preciso saber se eu vou ficar rico conforme eu planejei. Eu preciso saber se os meus filhos vão se formar na faculdade conforme eu já deixei tudo prontinho, dinheiro reservado. Eu preciso saber se o dinheiro vai dar até X dia. Eu preciso saber antes. É isso que as pessoas querem. Por isso que tantas pessoas acabam tendo tanto sucesso por aí, porque elas dizem, eu prevejo o seu futuro. Bom, prever meu futuro é tudo que eu quero. Prever pra mim o meu futuro, por favor. Então as pessoas desesperadas nessa ansiedade, elas fazem loucuras. E muitas acabam acreditando muitas vezes em coisas que não tem nada a ver e que não é real. Mas a ansiedade, é o desespero por chegar no resultado. Me apresenta um resultado. Então a pessoa vem e apresenta um resultado, a pessoa então a princípio parece que acalma, parece que dá uma certa tranquilidade, mas é tão passageiro, né?
De repente, em pouco tempo, você já está desesperado de novo. Então é esse medo, é tentar antecipar esse futuro, é ter o conhecimento do que vai acontecer nos mínimos detalhes. Deixa eu dizer uma coisa, você não pode controlar tudo. Você pode fazer muita coisa para resolver problemas, mas você não pode controlar tudo. É esse desespero por ter um controle das coisas que está levando você a ficar tão ansioso, tão ansiosa, à medida em que isso já está te prejudicando fisicamente. Mas calma, tudo tem solução. E eu vou apresentar para você aqui no final 3 passos que você vai dar, e esses 3 passos vão ajudar a acalmar e a solucionar esses momentos de ansiedade que você tem e vai te levar à cura. Sim, porque a ansiedade tem cura e você não precisa então se desesperar por causa disso. Mas vamos lá. Os sintomas de antecipar, os sintomas de querer antecipar as respostas também vêm muitas vezes da educação que você teve. Porque muitas pessoas foram criadas num lar onde elas tiveram tudo. Tudo que elas queriam, elas tinham. Ah, eu quero tal vestido, eu quero tal sapato, eu quero tal boneca, eu quero tal viagem, eu quero tal... E os pais cercaram essas pessoas de tudo que elas precisavam. De tudo que elas sonhavam. De tudo que elas queriam. Existem pessoas assim, filhos de pais ricos, filhos de pais de classe média e filhos de pais pobres. Que mesmo não tendo muito recurso, fizeram o quê? Investiram no melhor tênis, o melhor videogame, o melhor celular, o melhor brinquedo, a melhor roupa, para não ficar de maneira alguma desnivelado de outras pessoas que tinham mais condições. É muito comum vermos pais assim, conhecermos pessoas assim. E essas pessoas cresceram nesse ambiente, em que tinham de tudo, em que nada lhes faltava. Então, quando chegam na idade adulta, essas pessoas não aprenderam a receber não. E quando elas se deparam com as primeiras situações em que elas têm que viver e elas têm que passar por situações que para elas é desconhecido e que elas dependem de alguém que agora não mais o pai ou a mãe que cercava de tudo, que dava de tudo, essas pessoas então começam a ter que esperar. Elas começam a ter que lidar com uma resposta que vem de uma vaga de emprego, que vem de um cursinho, que vem de uma situação em que ela tem que aguardar se o rapaz ou a moça quer ou não namorar, né? Se elas vão ser ou não convidadas para tais e tais ocasiões. As pessoas começam a ter que viver por elas mesmas. E nesse momento de viver por si só e aguardar que o mundo não gira em torno de si, mas as pessoas estão vivendo e o mundo está rodando, a Terra está girando como sempre girou. E agora é a sua vez de conseguir viver dentro dessa situação. É a hora em que você começa a ficar como? Ansioso. Lógico. Você queria alguma coisa, tudo vinha na sua mão. Vinha de bandeja na sua mão. Você não sabe quanto custou cada coisa, você não sabe quanto seu pai ou sua mãe ou seu tio ou sua avó, ou quem trabalhou para te manter, pagou por cada uma dessas coisas. Agora é você que precisa passar na prova. Agora é você que precisa trabalhar pelo emprego. Agora é você quem precisa dar conta do recado. E agora, como você faz? Agora você não sabe. Ninguém te ensinou. E tem muitas pessoas, eu lido com muitas pessoas nesse ponto, em que não sabem o que fazer porque nunca lhes foi ensinado. Quando a pessoa tem que tomar atitudes e tem que aprender e tem que lutar pelo pão de cada dia e tem que lutar para manter a empresa e tem que lutar porque agora é a sua vez de assumir o comando, muitas pessoas foram preparadas para isso. Então, tendo ou não, elas sabem que tem que desenvolver meios e criar ferramentas para chegar no objetivo. Agora, então, elas entenderam que o quê? Elas têm que lutar, então elas lutam por isso, elas assumem isso na vida. Essas pessoas começam a se fortalecer mais ainda na vida emocional. E aí elas sabem que tudo tem um preço, que tudo tem um tempo, que tudo tem um prazo, e elas começam a respeitar isso. Porque um dos meios de resolver esse problema de ansiedade é respeitar o outro, o direito do outro, o tempo do outro. Mas me diga, como respeitar o tempo do outro se tudo sempre foi dado na mão na hora que queria? E aí você pode falar assim, Sueli, você quer dizer que então só porque eu tive tudo isso foi um grande problema na minha vida? Não.
Isso não foi um problema, isso está te causando um problema por você não estar sabendo selecionar. Acabou a época do tudo na mão. Agora é hora de você lutar para ter as coisas na sua mão. E aí você vai lutar entendendo e respeitando o outro, respeitando o sistema, respeitando todas as situações. Se você sai para fazer uma grande viagem e você tem que sair da sua casa, pegar o carro, ir até o aeroporto, aguardar, fazer o check-in, fazer tudo direitinho, entrar no avião, ainda que esse avião seja seu particular. Existe o tempo. O funcionário teve que deixar o avião pronto, teve que fazer tudo direitinho, até que você chegue e entre no avião, se sente, afivele os centros. Existem situações que não mudam nem para quem tem um avião só para si. Então, por mais que a pessoa diga, eu quero tudo para agora, eu sempre tive tudo, eu não aceito esperar, isso não é verdade. Você precisa sim esperar e precisa aprender a esperar, aprender a respeitar as coisas e os sistemas como eles são. E geralmente a pessoa ansiosa demais, que ela não quer saber de esperar, é porque ela infelizmente se acostumou a isso. Você não vê isso acontecer muitas vezes numa pessoa que foi ensinado desde cedo a fazer cada coisa no seu lugar, no seu tempo, na sua hora, respeitando os seus limites, porque todos temos limites. Então é preciso entender. Tudo bem, mas vamos lá. Como superar a ansiedade? Primeira coisa que você precisa fazer para superar a ansiedade: obter conhecimento. Lembra que eu disse no início? A falta de conhecimento faz com que as pessoas fiquem ansiosas. Então, obter conhecimento é o primeiro passo para você conseguir pôr freio nessa ansiedade. Então, vamos lá. É fato que você não vai ter conhecimento de tudo. Ninguém tem. A vida é um eterno aprendizado. Mas você pode adquirir conhecimento daquilo que está te afetando, daquilo que está te deixando ansioso. Uma parte você pode controlar. Não pode controlar tudo, mas pode controlar parte. Então, se você tem alguma situação que está te deixando ansioso e essa ansiedade está passando do limite, procure obter conhecimento a respeito daquilo. Exemplo, você tem uma prova para fazer para prestar um concurso. Como você consegue resolver essa ansiedade para começar? Aprendendo o máximo possível o conteúdo da prova. Você aprende o conteúdo da prova, aprenda, pratique, porque isso vai fazer com que você fique muito menos ansioso no dia, certo? Primeiro passo, então, obter aprendizado, seja de que área for, seja desde a coisa mais simples até a coisa mais complexa, você precisa obter conhecimento. Quando você obtém conhecimento, grande parte dessa ansiedade já começa a ser resolvida. Segundo ponto que vai te ajudar a resolver esse medo todo, essa angústia toda, essa ansiedade toda, é você se manter dentro do programa. Se manter dentro do programa estabelecido. Então, veja bem, se você vai fazer uma prova e você está estudando para essa prova, você vai manter a sua mente dentro do tema, dentro de tudo aquilo que está estabelecido. O que está estabelecido? A prova é dia 20, hoje é dia 1º. Então eu vou estudar, eu vou me alimentar, eu vou dormir, eu vou descansar, eu vou trabalhar, tudo consciente de que a prova será no dia 20. Ou seja, se você sair para fazer tudo que você não precisa fazer, se desconcentrar, desfocar daquilo que você tem que fazer, isso vai fazer você se distrair. E isso vai trazer mais ainda ansiedade, porque quanto menos você se dedica ao tema estabelecido, mais rápido o tempo passa. E quando vai chegando o dia da prova, como é que você está? Preparado ou despreparado? Então, segundo ponto, se manter dentro do programa pré-estabelecido. Terceiro ponto, para você se manter calmo e tranquilo diante da situação, é alimentar a sua mente de tudo que diz respeito ao tema necessário. Então, o que significa, então, alimentar a mente do tema que envolve a sua preocupação, que envolve o que você vai fazer, o passo que você vai dar a seguir? É justamente trazer para dentro da sua mente apenas aquilo que interessa.
Então, a primeira coisa é buscar o conhecimento, o segundo é se manter dentro do programa e o terceiro é colocar na mente tudo que esteja concernente ao assunto envolvido. Então, se você vai se casar, tudo que vai ocupar sua mente são os assuntos concernentes ao casamento. Decoração, festa, convite, convidados, tudo. Uma mente que divaga em muitas direções não consegue chegar no objetivo. Quando você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Mas quando você sabe o que você quer, só um caminho te leva para lá. Então, se você sabe que você quer passar na prova, você vai então se preparar completamente para isso. Você vai preparar a sua mente, as suas emoções e o seu corpo para passar na prova. Quando você se ocupa disso, você não vai ficar ansioso, desesperado, arrancando os cabelos da cabeça. Não. Por quê? Porque a sua mente, o seu corpo e as suas emoções estão todas direcionadas para você passar na prova. Assim é o namoro, assim é o casamento, assim é a sua viagem, assim é o trabalho novo, assim é o concurso público, assim é tudo na vida da gente. Então eu posso te dar uma notícia? Ansiedade não vai resolver. O que vai resolver é você ter o controle sobre isso. E existem técnicas que você usa para resolver isso. E eu te dei 3 aqui. Espero que vocês tenham entendido o nosso tema de hoje. Espero que tenha ficado claro para você. Entenda, ansiedade é uma questão de escolha. Você pode decidir não ser ansioso. E quando você decidir não ser, pratique o que eu deixei aqui com você no vídeo e seja muito feliz. É o meu desejo para você. Até o próximo vídeo.